Fala galera, tudo bem? Eu sou Marcelo Borba, Head de Operações aqui na empresa Framework e hoje a gente tem um insight muito legal para fazer sobre dados e automação no segmento de logística. Nosso participante aqui hoje é super especial, um mineiro, super gente boa, que é o Tarcísio Fernandes. Ele é CIO e diretor de tecnologia e inovação na Modern Logistics. Tem uma carreira longeva já, há quase 25 anos, em várias empresas do segmento de logísticos e outros segmentos, além de professor também. Tarcísio, muito obrigado por ter topado vir trocar essa ideia com a gente, né? Aproveito para já deixar aí minhas saudações e te passar a palavra para que você também aprofunde nessa apresentação. Quem é o Tarcísio aí para a galera conhecer um pouco mais? Fala, Borba, muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui batendo um papo com vocês, uma delícia, né? Como você disse, sou mineiro, ouvir teu sotaque aí de BH é muito bom. Eu moro em São Paulo, né, no estado de São Paulo hoje, mas eu sou mineiro ali do Vale do Jequitinhonha, né? Uma região bastante rica culturalmente e teve sempre seus desafios aí econômicos no estado de Minas. Fui criado em Goiás, então o meu sotaque já foi para o lado de Goiás, lá quando cheguei em Goiânia com uns 3 anos de idade. E depois, aos 18, eu tive a oportunidade de morar e vir morar em Campinas, onde eu fui estudar, fazer engenharia de computação na Unicamp. Então, minha vida foi do Vale, com desafios. Meu avô era vaqueiro, só para você ter uma ideia, né? Um semi-analfabeto. E eu tive a oportunidade de fazer faculdade, um dos primeiros a fazer isso na minha carreira. Então, na minha família, na verdade. Então, a minha transformação passou muito, muito forte pela educação. Morei no exterior, na Europa, por 6 meses, no final da faculdade. Voltei falando inglês, que eu fui completamente ignorante, né? Não sabia nada, fui com a cara e a coragem. Voltei para o Brasil trabalhando, então, e aí, por volta de 99, véspera do Bug do Milênio, trabalhando com implementação de ERP, o SAP, naquela época, pegar toda uma transformação que estava acontecendo naquele momento. A gente implementava SAP eu trabalhava na época na Accenture, queria continuar estudando, fui fazer uma pós-graduação na FGV, na sequência fui trabalhar na Procter Gamble, que foi uma grande escola para mim, a maior indústria de bens de consumo do mundo. Então, viajei por vários países na América Latina naquela época. Meu primeiro filho nasceu, meu sangue mineiro queria voltar para o interior, então eu queria deixar meu filho conseguir ralar o joelho, cair no pé de goiaba, vim morar em Campinas de novo, onde era a sede da DHL Supply Chain. Então começou aí a minha jornada, a minha aproximação mais forte ainda com logística, né? Campinas é um grande hub de logística do Brasil. Depois de muitos anos, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos com a família. Morei um ano lá. Minha mulher foi fazer pós-doc e eu fui trabalhar com inovação dentro da DHL. Voltei. Surgiu a oportunidade e fui trabalhar na Martin Brauer, que é uma outra empresa de logística, agora no segmento de alimentação, food service. Então, a Martin Brauer é a maior empresa que abastece, por exemplo, as grandes redes de alimentos do Brasil. Então, distribuir comida para o McDonald's do Brasil inteiro, Subway, grandes marcas que a Martin Brown atende. Uma grande escola ali de como fazer o tracking, quando fazer a rastreabilidade e trabalhar em parceria com essas grandes marcas e garantir que tem uma segurança alimentar para pro consumidor, né? A nossa responsabilidade na Martin Brown, eu falo nossa porque eu tenho um carinho muito grande, né? Depois surgiu a oportunidade de migrar aqui para a cidade onde eu moro, em Jundiaí, dentro do novo desafio, que é onde eu estou hoje, que é a Modern Logistics, que é uma empresa que nasceu da aviação, né? É um operador aéreo cargueiro, mas que está se transformando, se reposicionando estrategicamente no mercado para um operador logístico. Então, o propósito da Modern hoje é basicamente reduzir distância e conectar pessoas e negócios. Como é que a gente faz isso? Transportando o teu produto com um avião, com um caminhão, guardando no armazém, a gente oferece um leque de oportunidades para dentro para os nossos clientes, principalmente do que a gente chama da logística de middle mile, entre um armazém e outro da indústria, do e-commerce, do que precisar, a gente está aqui apoiando a indústria, fazendo abastecimento de, por exemplo, de linhas de produção de indústrias em Manaus. É uma das coisas que a gente faz aqui na Moda. Boa, Tarcísio, muita história para contar. E essa introdução sua já é uma aula sobre toda a terminologia por trás aí da logística, né? Você já citou vários termos aqui que a gente vai passar por eles aí de forma indireta.
Bom, deixa eu comentar um pouco o seguinte, já que você citou a sua experiência na DHL, segundo o radar de tendências que eles soltaram, né, um radar global, soltaram no ano passado, o mercado de IA generativa deve alcançar patamares próximos a de US$ 1 trilhão até 2030. Então, eu queria aproveitar todo esse boom da IA para falar um pouco mais, mas até para a gente dar um pouco de contexto, como que eram os sistemas, como que ainda estão os sistemas quando a gente fala de logística, a parte de dados aí. Conta um pouco de como é até aqui, que daqui a pouco a gente vai falar da visão de futuro aí, principalmente com o uso da generativa e de outros modelos de IA aí, né? Perfeito, Boba. Cara, assim, eu sou da época do modelo de cliente-servidor, onde você tem lá um banco de dados falando com o front-end, né, o clássico aqui que a gente aprende na arquitetura de sistemas na faculdade, e onde eram bandos de dados esparramados em sistemas que não se falavam. A gente tentava conectar a indústria para ganhar eficiência logística, né? Pensa que tem uma fábrica, você tem que conectar o inbound e o outbound dessa fábrica com parceiros que vão fazer esse trabalho para você. E aí, para piorar, você bota a pimentinha ali, você tem um negócio chamado tributos no Brasil, impostos no Brasil. Para transportar produto de um lugar para o outro, o caminhão precisa ter uma nota fiscal impressa, você precisa ter o imposto pago. Então, toda essa volumetria de dados, como é que você transmite isso de um lado para o outro? Na verdade, você usa. Nasceu lá atrás, na década de 90, um negócio chamado EDI, Electronic Data Interchange, ou EDI, em português, né? Que é um arquivo, um texto, dizendo o que, que tem dentro de uma nota fiscal, você manda de um lugar para o outro. Ou se o que está acontecendo com o caminhão, o meu caminhão saiu daqui, você manda uma linha naquele arquivo. São as ocorrências que acontecem no transporte. E todos esses dados ficavam trafegando de um lado para o outro via FTP, via e-mail, etc. Então, isso é eu digo como se fosse o Jurassic Times aí, exatamente da integração de dados nos primórdios, né? E à medida que o tempo foi passando, novas soluções foram surgindo no mercado. Então, surgiu a etiqueta de RFID, que você usa para fazer o rastreamento. Todo mundo que trafega numa rodovia em São Paulo, hoje, no Brasil, com a PAC, consegue ter um tagzinho no teu carro que você abre e cancela, seja do shopping center, seja de uma autopista, automaticamente. Então, isso foi uma inovação na logística lá atrás também, que era caríssimo naquela época. E são dados de onde está teu veículo. Então, as grandes empresas hoje de transporte rodoviário ou das grandes rodovias já usa esse tag. Né? Hoje até tem roupa. Você vai comprar uma roupa, tem o tag lá de RFID, você bota ele numa caixa, já sabe o valor daquilo. Então, foram processos de uso de dados que foram evoluídos desde a captura do dado como o tag, como dentro do caminhão, você colocar um rastreador de geolocalização, por exemplo, o hardware de leitura desse equipamento até a armazenagem dos dados foram evoluindo no tempo, a ponto de você, hoje em dia, ter hoje soluções na mão da pessoa física. Eu quero saber onde está minha família, eu consigo rastrear o celular do meu filho, porque eu tenho um hardware que está comunicando via GPS. Isso, assim, nos últimos 25 anos, é uma evolução gigantesca na disponibilidade de dados. Aí você começa a pensar num modelo mais elaborado, pensa numa grande empresa, numa grande indústria que tem centenas de veículos, caminhões rodando por aí. Caminhão rodando, fazendo o caminho errado, entrando em trânsito ou com rota não otimizada, meu amigo, isso é jogar dinheiro fora. Então, você pegar essa volumetria de onde está o veículo, colocar numa base de dados para ser otimizado, é o que já existia usando, vamos dizer, algoritmos tradicionais. Né? Você consegue botar um programa if, then, else, no qual você vai otimizar isso. Essa grande base de dados, colocando aqui um modelo de machine learning que vai aprender onde as rotas estão andando, quais são as rotas mais eficientes, você está otimizando e gerando muito dinheiro no bottom line da empresa. Né? E isso não é tão longe da gente. Né? A gente que usa o Waze, por exemplo, todo dia, ou outros aplicativos, eles estão utilizando a nossa rota em tempo real. Né? O Uber faz isso em tempo real. Então, esse tipo de utilização de dado em tempo real para dar um input de volta para aquele que está gerenciando o negócio
Já existe tecnologia, mas há sempre uma barreira da transformação digital. Por quê? Meu amigo, o CIO que está me ouvindo aqui, ou o gerente de TI que está me ouvindo aqui, ele tem um legado dele lá em casa, né? Ele tem aquilo que veio em histórico que não consegue acabar. Ele tem um usuário que não está usando o dado direito. Ele tem um motorista da transportadora parceira dele que ainda não tem o celular melhor possível. Então, o dado não sobe. Então, as barreiras que a gente tem vão sendo otimizadas, mas é sempre um belo desafio, né? Mas a tendência histórica, eu diria que é essa. A gente nasceu lá na Pedra Lascada e estamos hoje na era digital aí, com certeza, falando, só experimentando um pouquinho do que é IA vai transformar nos próximos 10, 20 anos. É impressionante. Impressionante. E quando você comenta aí dessa história toda, né, veio à minha cabeça aqui a situação do last mile, do mid mile ali, principalmente terrestre, né, que você citou bem a roteirização, citou o exemplo de Waze, citou exemplos, né, das transportadoras, enfim, e me ocorreu aqui, pô, isso já tem inteligência que a gente pode chamar e classificar como artificial há alguns anos, né, a gente já faz esse triangulação do GPS, de sinais ali para encontrar a melhor rota. E muito interessante, né? A gente já usa isso na aviação para situações climáticas. Me veio a impressão, e aí eu queria te perguntar se você concorda com essa afirmação de que talvez seja um setor que já aprendeu a captar os dados, ainda que você tenha citado aí algumas dificuldades, né? O equipamento de um motorista ou de alguma outra situação, uma infraestrutura eh, do continente em si, mas eu acho que é um setor logístico que já aprendeu que a captação desses dados tem valor e já tem muita informação, né? Agora o setor está começando a aprender a tomar a decisão e trabalhar com essa informação, né? Com esse volume estratosférico de dados aí. Estou certo em afirmar isso? Eu acredito que sim, e eu acho que o principal catalisador disso, na minha opinião, foi o e-commerce e a pandemia, né? Ou seja, a aceleração de adoção e exigência do consumidor, vamos pegar mundial e brasileiro, né? Em relação à adoção de compra, mudou-se o perfil de compra do cidadão. Então, a comodidade de receber um tracking no meu aplicativo, do meu marketplace favorito, cara, isso mudou muito a realidade, principalmente a minha e a sua experiência de compra. Quando eu mudo essa opção, eu boto dinheiro no e-commerce. Botando dinheiro no e-commerce, eu tenho dinheiro para investir mais em tecnologia, que sempre foi uma barreira da logística em muitos segmentos onde eu atuei. Então, eu já atuei, por exemplo, trabalhando com indústria farmacêutica, que era tida como rica, automotiva, mais ou menos, não tinha tanto dinheiro assim, baixo custo, baixa margem. Mas a logística em geral tem uma margem, tinha né, uma margem baixa, mas com injeção de muito dinheiro vindo do e-commerce, você consegue automatizar armazém de forma gigantesca, com sortes, que são equipamentos que você coloca um monte de pacotes aqui e o negócio distribui aquilo dentro do armazém e acelera muito. Então, o pacote não fica mais parado tanto tempo dentro do armazém como ficava algumas décadas atrás. Isso é resultado do quê? De automação muito pesada dentro do armazém. E pensando na geolocalização, então, ah, se eu não tenho geolocalização no celular do motorista, eu tenho isso no caminhão, por exemplo. Então, eu consigo puxar todos os dados. Se o motorista está acelerando, se ele está freando demais, se ele está tendo um estilo de direção perigosa, se o nível de óleo do veículo, o aquecimento do motor está muito alto. Então, eu obtenho todos esses dados em tempo real e mando de volta para a seguradora, por exemplo, para saber se aquele veículo saiu da rota ou não. Se ele está deixando de São Paulo passando, que foi desviado numa rota no Baixada ali, por exemplo, que aciona o sinal de alerta na seguradora, opa, você tinha que ir para essa rota e foi desviado na geolocalização. Então, todos esses elementos de tecnologia existem, mas na minha opinião, o que foi um grande acelerador disso, a tecnologia já existe há muito tempo, mas na verdade foi o padrão econômico, o padrão do mercado que direciona o uso e a aceleração do uso daquela tecnologia. Genial essa ponderação sua e eu concordo. E aproveitando até para pegar um gancho
sobre essa questão toda né, a tecnologia já estava e a demanda crescente aí que ocasionou esse crescimento, me ocorreu aqui o seguinte: como que você vê a atuação da tecnologia e do setor, né, de tecnologia numa empresa de um setor de logística, enfim, para essa parte de treinamento, capacitação da turma, porque é como você falou, pô, a gente tinha uma logística há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, que eram profissionais talvez um pouco menos treinados, mas agora a gente pega caminhões com rastreadores, caminhões com tecnologia que com algum tablet, alguma função no tablet, né? Tem a situação aeroespacial que vocês também atuam. Então tudo isso está com muita tecnologia embarcada e tende a aumentar, né? Como é que você entende o papel de tecnologia nessa situação que realmente são pessoas operando a logística do Brasil aí? É perfeito, Borba. Assim, eu já participei de muitos projetos de implementação de sistemas nesse universo de logística, né? Então, a gente sempre diz, né? Eu sempre digo que é o PPT do Tarcísio. Eu odeio o PPT PowerPoint, porque aquilo você bota ali e o vendedor tenta te oferecer uma solução que às vezes não para em pé. Então, o PPT que eu acredito são pessoas, processo e tecnologia. Esses três pontos têm que estar alinhados para formar um plano e parar de pé. Se um não está pronto, aquela solução vai cair. Então, falando de pessoas especificamente, a gente sim tem que entender, primeiro, o novo perfil do profissional, as novas gerações que estão aí, que têm uma facilidade de uso do digital maior. Em contrapartida, no Brasil, a gente ainda tem muita gente, vamos dizer, que não teve uma escolarização, uma escolaridade tão alta. Então, tá bom, eu tenho um profissional que, às vezes, tem uma dificuldade de compreensão de utilização da tecnologia para um uso específico que a gente tem, e, por outro lado, a gente tem essa necessidade de uso muito forte. Então, a formação é fundamental. Alguns exemplos de como a gente faz ou fazia isso, ainda faz, na verdade, dentro do universo de tecnologia. Primeiro, plataformas EAD. Então, toda empresa hoje tem condição de ter uma plataforma interna ou externa de EAD para formação das pessoas. Eu, só para dar um exemplo de hoje, né? Então, eu tenho que fazer um treinamento de cibersegurança. Eu mandei um e-mail para a empresa inteira dizendo, olha, você, fulano, você, Borba, tirou 3 numa provinha, um simulado de cibersegurança, numa provinha de phishing, você tem até o final do mês para fazer um treinamento de EAD para aprender a clicar, não clicar mais em e-mail perigoso. Então, e bota isso na mão do RH. O RH vai ficar te cobrando para você garantir que você esteja cumprindo o compliance da empresa. Quando eu falo de utilização de equipamento, de ferramenta, a gente tem que estar muito próximo na logística da base. Então, não adianta eu ser um profissional de TI e estar aqui no ar-condicionado bonitão. Eu tenho que ir no armazém, eu tenho que ser preocupado no motorista, eu TI, para ter o customer experience, para entender qual a dificuldade que o meu operador está tendo ao usar o equipamento. Então, disso, dentro da Martin Brown. A Martin Brown tem uma geladeira gigante, imagina um armazém de geladeira. Congelado. Você entra lá com a capa, o negócio está lá a menos 18, porque o produto é congelado, é o congelador gigante. Aí o cara entra com uma luva enorme para poder pegar o pallet de dentro. Aí a gente tem, não, vamos facilitar a vida do cara, vamos botar um celular para o cara operar no celular. A ideia é genial de Android. Agora você imagina, você está na geladeira a menos 18, você vai arrancar aquela luva para tentar clicar alguma coisa e pipar. Cara, é uma ideia genial, mas de quem está no escritório, não foi lá dentro do congelador para entender a dor. Ou um motorista que está saindo aqui de São Paulo, onde eu estou indo, onde eu estou, moro, né, perto de São Paulo, e tem que fazer uma rota para Palmas do Tocantins. E aí você está esperando que ele faça isso via do celular. Se você nunca fez essa rota, nós estamos em 2025. Daqui até Brasília tem um monte de ponto de falha onde o GPS não existe, não pega, é área de sombra. Então, assim, a gente tem que entender os limites da tecnologia, da infraestrutura brasileira. Eu morei nos Estados Unidos, a infraestrutura é maravilhosa. Veio uma solução gringa para o Brasil, não funciona, não roda, porque não está ajustada à nossa limitação de infraestrutura ainda existente. Então, se eu vou aqui em São Paulo, lá no Itaim, eu tenho 5G. Mas se eu sair
a 300 quilômetros de São Paulo, eu não tenho mais, vai levar alguns dias para poder rastrear um veículo usando o GPS, eu tenho que usar outra solução. Então, assim, entender o detalhe da tua realidade física é fundamental para quem trabalha com logística e TI no Brasil. Senão, você está fadado a usuário, nós, seres humanos, buscamos sempre uma solução mais simples, mais confortável para a gente. Se não funcionar, ele vai dizer que a culpa é do sistema, esse negócio não funciona. E o usuário está certo em fazer isso. Então, a gente tem que ter empatia, sentar junto com uma pessoa, sentir a dor dele, voltar para dentro de casa e melhorar aquilo para ele aprender e ser o mais user-friendly possível. O meu analista de Customer Experience tem que ir para o chão, para a fábrica, tem que ir para a operação entender e desenvolver algo. Pode ser que bota os botões mais fáceis, com menos menu, é uma solução simples, para tornar aquele troço intuitivo. Né? Então, foi o que o iPhone fez. Genial. Eu não preciso mais do manual para ler, para operar um iPhone. Né? Então, os nossos tijolões, antigamente, você comprava o tijolão, via um manual para você ler e aprender a usar aquele negócio. Hoje é intuitivo. Então, nossa obrigação como TI é para formar e tornar a experiência mais simples e intuitiva possível, porque é isso que a gente, como pessoa física, experimenta. Né? Aquela dor do executivo de TI. Chega o cara, ó, a minha compra do meu e-commerce, eu recebi um alerta aqui. Por que você aqui não consegue me mandar um alerta de onde está meu caminhão? Essa é uma realidade ainda existente no Brasil. Então, essa comparação é positiva, coloca a gente de TI, de executivo de TI, numa saia justa, positiva, para a gente se mexer e sempre melhorar, inovar. Não, e foi bem bacana o que você comentou aí sobre essas diversas experiências e inovações que vocês já propuseram e tiveram que ir até o Gemba para de fato vivenciar e ter essa empatia, né? Você usou essa palavra, que me lembrei de uma das nossas ofertas, que é o Design Session, né? A gente tem também aqui um time de especialistas em usabilidade e no user-friendly, e a gente faz umas sessões bem interessantes, que é exatamente ir até o Gemba e viver a vida de quem é o usuário, né, de como é isso, e eu acho genial, acho que aqui ficou uma aula sua aí para a turma que está vendo, né? Os executivos, os gestores, os coordenadores que porventura vierem a assistir, porque realmente isso é crucial. Muita coisa é pensada de dentro do escritório. Você usou essa frase e acho que isso fica aí como um dos highlights desses insights, que a gente tem que pensar não de dentro do escritório, mas de dentro do problema, né, encarar o problema mesmo. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre uma das soluções que a gente fez isso. Tivemos que entrar dentro do caminhão e fazer tudo, mas daqui a pouco eu queria voltar num ponto que eu até anotei, sobre a questão da estratégia da Modern, né? Tem um programa que foi divulgado por vocês aí em algumas falas também, que é a estratégia de Speed. Queria entender um pouco mais, né, de você, o que é esse programa e também o que motivou existir esse programa, qual que é essa estratégia, óbvio, dentro daquilo que você puder abrir para a turma aí, né? Não, perfeito. Te agradeço. A pergunta é excelente, na verdade, tem a ver com a nova estratégia de aceleração e crescimento da companhia. Então, a Moda, como eu comentei, nasceu há 12 anos atrás, como empresa aérea. Há uns 2 anos atrás passou por uma revisão de estratégia aí, enfim, inclusive com a chegada de novos executivos para dentro desse projeto maravilhoso que é a própria Moda. E dentro desse projeto, o que a Model está fazendo? Ela está se recolocando no mercado. Ou seja, deixar de ser uma empresa aérea e cargueira, né? A gente que fazem essa nossa rota, mas ampliar a nossa oferta para o mercado. Ou seja, entendendo que nós somos capazes de atender mais o nosso cliente. Então, a gente brinca aqui, né, que a gente nasceu como aquela criança que é apaixonada pelo avião. O avião é maravilhoso. Cara, o avião é bacana. Mas o meu cliente, ele quer o produto que combinou na qualidade que ele combinou. Se vai de avião, de trem, se o valor está certo, a entrega está certa, você recebendo e-commerce da tua casa, está preocupado de ver de motoca, de avião? Não, você quer que chegue no dia que combinou e da qualidade que chegou. Então, que você tem informação para isso. Então, esse é um reposicionamento da companhia no qual a gente tem como propósito, como eu disse, reduzir distâncias para os nossos clientes, conectando pessoas e negócios. E a gente faz isso através da estratégia Speed. O Speed vem
do acrônimo, né? S de serviço, P de produto, E de eficiência, E de EBITDA, que é lucratividade, né? E D de diversificação. Então, com essa nova estratégia, a companhia está se recolocando e abordando novos clientes dentro do mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente hoje aborda as indústrias do setor automotivo, do setor de healthcare, né, de medicamentos, do setor de e-commerce, no middle mile, por exemplo. Então, um operador, uma empresa de e-commerce que quer crescer na região norte-nordeste, por exemplo, oferecendo um tempo de entrega para compra, para entrega lá em Manaus, por exemplo, se ela mandar de caminhão saindo de São Paulo, ela vai levar 15 dias para chegar. Mas para você ter uma experiência de compra melhor como consumidor desse e-commerce, eu posso pegar essa parte intermediária. Eu pego o produto aqui em São Paulo, boto no meu avião, levo ele para Manaus e entrego lá. Esse tempo foi reduzido de 15 dias para 3, para 4 para você. Então, você como consumidor de Manaus, opa, esse e-commerce aqui está atendendo mais rápido, posso começar a comprar mais dele. Então, é um fluxo, uma estratégia de crescimento dos e-commerce, tanto americanos, da América Latina, quanto asiáticos, que estão brigando ou crescendo dentro do Brasil, né? E usando empresas como a Modern para fazer parte dessa estratégia. Então, a Modern não atendia isso no passado, agora a gente atende o mesmo para fazer esse tipo de produto. A gente trabalha também como armazém. Se você é um e-commerce e precisa, qualquer empresa, e precisa de um armazém, vem falar com a gente também armazena o teu produto temporariamente ou do tempo que você quiser. Você precisa do serviço rodoviário, que é que eu colete o teu produto num fornecedor teu aqui no interior de São Paulo e leve para Fortaleza, ou leve para abastecer a Zona Franca de Manaus, a gente faz a coleta, a transferência, que é o que a gente chama de multimodal, ou seja, rodoviário, conecta com aéreo, numa aeronave minha ou de alguma empresa aérea parceira, para entregar, por exemplo, em Manaus, em Fortaleza, onde você quiser. Inclusive fora do Brasil. A gente está crescendo fazendo isso com carga para outros países da América Latina. Então, assim, a estratégia Speed envolve a diversificação de novos clientes, novos segmentos e novos produtos dentro da América Latina. Nascemos pequenos, no sentido focados, e agora estamos diversificando, dadas as oportunidades que a gente tem chegando no mercado. Bem bacana, hein? E eu, ao ouvi-lo, fiquei com a impressão até de uma intenção, uma licença poética, que é de mudar o termo, né? Que é o cliente no centro, né? Do jeito que você explicou a estratégia Speed, me deu uma impressão que é o ecossistema no centro, porque dentro do Speed tem EBITDA, por exemplo, que é a lucratividade, mas também tem a diversificação, que você citou que, pô, meu cliente não quer saber se foi com um avião de última geração ou se foi de moto ou de caminhão. O fato é que ele quer em tempo, né? Então me deu a impressão assim, ó, isso é uma estratégia voltada ao ecossistema no centro, né? Com a licença poética aqui de mudar o termo, né, do cliente no centro. Cara, bem interessante, né? Você quer complementar, por favor? Não, perfeito, né? Acho que a gente está criando esse ecossistema integrado e, obviamente, para isso funcionar, tem toda uma necessidade de investimento em tecnologia, em transformação digital da empresa, né? Então, ah, passa por em virtude dessa definição estratégica, eu monto um plano diretor estratégico de tecnologia da informação, e isso tem que estar casado. Sim. Então, nos próximos 5 anos, eu tenho já muito claro quais componentes eu tenho que melhorar em cibersegurança, em infraestrutura, em dados, por exemplo, que são fundamentais. Se eu quero espetar IA no meu ambiente para explorar tudo que IA pode me oferecer agora e principalmente no futuro, eu tenho que ter a casa organizada. Não adianta eu espetar IA aqui e ser hackeado. Então, né, é uma sequência estratégica com investimentos muito bem colocados, muito bem avaliados, né? Não cair na hype que, vamos usar, calma, não vamos sair usando IA, eu preciso gerar dinheiro primeiro, a gente tem que gerar resultado, né? Então, como é que eu faço resultado no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e crescendo, e os meus investimentos vão acompanhando o crescimento da companhia, né? Massa, muito bacana. E você citou uma situação aí de estar preparado para esse crescimento, tanto da companhia quanto tecnológico.
Me recordei aqui de uma anotação que fiz na preparação para essa gravação, que é uma pesquisa da Gartner, uma pesquisa do final de 2023, que cita que um terço dos entrevistados, né, eram executivos de tecnologia que foram entrevistados, um terço acredita que não está preparado, né, não tem um conjunto de dados preparado, uma questão de segurança também não está preparado. E aproveitando fazer o gancho aqui para até te perguntar um pouco sobre o que você entende que é o futuro da logística, principalmente do ponto de vista de TI. Né? Você citou o PDTI, aí, o Plano Diretor de Tecnologia, mas não que precise ser o seu, né? Tem toda a sua estratégia aí que tem um segredo, mas o que você entende como o futuro de tecnologia, de atendimento a esse varejo que vem crescendo e vem sendo fonte de fomento aí do setor logístico também, como foi citado lá atrás? Qual que é o futuro? Como é que a generativa pode impactar isso também? Não só ela, mas outras tendências tecnológicas. Fica à vontade aí para trazer as crenças aí. Eu vejo hoje a logística, vamos dizer, no Brasil, ela tem níveis diferentes de maturidade. Quando digo maturidade, é o uso do dado e, vamos dizer, prontidão para utilizar o dado. Tá bom? Então vamos pegar. Se a gente pega os grandes e-commerce brasileiros, eles são empresas de tecnologia, já nasceram assim e são 100% data-driven, né? Eles não, às vezes podem ficar simplesmente, eles são focados no dado e na tecnologia para otimizar a tua experiência de compra. A minha experiência de compra no celular, no site, eles usam IA para analisar o teu perfil de compra, o que você coloca no carrinho, né? Então, ali é muito pesado, né? Já estão prontos hoje, já estão usando hoje para gerar conteúdos generativos com copies de venda apontando para o Borba, para o Tarcísio, né? Identifica o que eu estou falando, que é a minha esposa, que eu participar da prova de triado, e me oferece ali uma lista de produtos para o meu perfil de consumo, ou, enfim, qualquer coisa que seja assim. No meio do caminho, a gente tem quem executa isso para tornar aquela promessa para o Boba real. Então, às vezes, eu tenho empresas que não estão tão maduras, que já têm 25, 30 anos no mercado, que tem o TMS legado, que tem um RP legado, que ainda usa transferência de arquivo via ADI, que dão os dados esparramados por aí, que eu tenho uma infraestrutura de MPLS conectando várias bases que não estão, né? Empresas que ainda, muitas empresas de logística, que ainda tem o data center dentro do armazém, porque era mais barato ter lá. Então, pode ter uma situação, você tem uma estrutura de uma goteira que cai do lado do seu data center. Acontece, e é real. Eu tenho servidores, empresas que ainda têm o servidor físico dentro do ambiente, né? Não moveram ainda para um colocation, nem para uma cloud privada e nem pública. Então, e por isso que tem tanto espaço ainda de crescimento para o mercado de cloud aplicado à logística, que ainda não está tão maduro, né? Então, é curioso perceber que na ponta lá, já estou no top notch de usando IA, experimentando, plugando dentro do meu data lake, e tem gente que está bem atrasado. Eu tenho até transportadoras, é real, parceiros de transporte que a gente conhece, né? Primeiro, o mercado de transportador no Brasil é extremamente pulverizado, né? Então, o Borba e o primo dele vão lá e compram um caminhãozinho, então, Borba Transportation, por exemplo, né? Boa. Então, beleza, começa a rodar, daqui a pouco tem 5, 10, 50, 100 caminhões, né? E algumas dessas empresas que a gente tem de porte médio no Brasil não tem nem área de TI, para você ter ideia. Então, o TI é 100% terceirizado. O cara precisa botar o IDEA para rodar, ele liga lá na empresa de TI terceirizada e me ajuda a fazer essa conexão. Então, a realidade é bastante ampla, mas o que eu percebo é uma tendência de uso cada vez maior dos dados. E quem quer evoluir, né, que não é todo mundo que está querendo crescer dessa forma. Tem gente que está ok, vou continuar fazendo assim. E tudo bem, mas a definição estratégica. Para as empresas que têm a pretensão de crescer, primeira coisa, cara, identifica onde você está, do ponto de vista de análise tecnológica, maturidade. Não adianta dar um passo na perna que vai quebrar, né? Então, eu já vi projeto, por exemplo, de dados, data lake, que a gente deu um passo maior que a perna, a empresa não estava no momento adequado de utilização dos dados, o projeto simplesmente caiu, foi um fracasso. E não foi problema, não falta de tecnologia, né? A tecnologia está lá na nuvem, pronta para utilização.
era o problema de adoção, é o ser humano que estava ali e, entre aspas, às vezes tem os sabotadores digitais, eu vou falar desse caso. Então, política corporativa. Então, você tem vários componentes que causam o fracasso ou o sucesso de um projeto de tecnologia, né? Mas essa é a beleza que eu diria que dentro que a gente tem dentro da área de logística, que é você entender a maturidade onde você está e traçar uma rota. Cara, o caminho para lá, para subir. Vamos dar um passinho de cada vez, por mais clichê que isso possa parecer. Não, excelente ponto, né? Eu fiz um breve anotação aqui também, então a gente pode citar que para pequenas e médias, para quem ainda não está tão maduro, principalmente do ponto de vista da logística e da tecnologia, mais da tecnologia que da logística, né? O caminho é realmente levantar essa maturidade, entender o exis de dados, de até capacidade do time, se é interno, se é terceiro, para daí sim se preparar mais do que pensar no hype. Acho que você tinha falado há umas duas perguntas aí sobre essa história de hype, então tá super claro e eu concordo muito que a gente tem que sempre entender onde estamos, né, qual que é a estratégia da empresa para aí a tecnologia entrar somando e realmente drivando essa estratégia, né? Tarcísio, assim, se deixar a gente fala até 2, 3 horas de conteúdo no Insights. Antes de te entregar uma palavra para que você dê dicas para a turma, deixa eu só pagar uma dívida que eu tenho com a turma aqui. Em algum momento eu falei que ia citar um case nosso, né? Onde a gente também usou da tecnologia para facilitar a questão logística. Queria só falar alguns highlights sobre esse projeto, foi bem legal. É um projeto na Supermix, que é uma das maiores concreteiras do país, tem atuação também fora do país. E lá a gente desenvolveu um sistema chamado Slump Mix. Ele envolve mais do que só um sistema de computador, envolve IoT também e trouxe vários benefícios, né? Eles, como concreteiros que são, eles fazem as entregas com os caminhões próprios, frota própria, e esse caminhão é uma betoneira por trás, então tem uma massa, tem um concreto ali sendo mantido até que chegue ao momento da aplicação. E nesse momento eles precisavam saber se a rota é a rota ótima do ponto de vista, né, de não ter desvios, como você citou em algum momento, se aquele material que está sendo preparado e mantido na betoneira, ele está com a qualidade, está num ponto ótimo de manutenção. Então, esse nosso projeto, ele teve toda essa tecnologia embarcada no caminhão para medir a qualidade do material que está lá atrás, para também acompanhar o motorista ali, trazer informações para o motorista tomar decisão sobre o material lá atrás, tomar decisão sobre as rotas. E foi um sucesso. E a turma mandou muito bem aqui, o time da Frame entregou lá, tem inteligência artificial, tem outras tecnologias bem bacanas. Quem quiser saber mais também, fique atento aí às redes sociais da Frame, acesse aí, porque lá tem mais detalhes. Só para pagar essa dívida que eu tinha, tá, Tarcísio, com a turma, para falar um pouco desse projeto. Foi bem legal. Não, perfeito. Isso me lembra um pouco desse. Imagino que o problema, né, desse projeto deveria ser, por exemplo, o controle de umidade do concreto que está lá atrás. Ou seja, se o Exato. concreto perde umidade seca, imagina uma betoneira com entupido de concreto seco você tentando entregar na obra, né? Então, o prejuízo que isso vai ter para a própria empresa e para o cliente. Você perdeu a venda e perdeu o material em si, né? Sim. É muito similar com o que eu vi no controle de temperatura de caminhão, né, entregando comida. Então, eu tenho que controlar a umidade ou a temperatura para garantir que durante o trajeto a minha temperatura da carga atrás esteja sempre a -10. Porque senão a vigilância sanitária chega lá e apreende. Ou eu entrego um produto estragado no restaurante e vou causar um dano à imagem, né? Você foi comer um lanche em algum restaurante, comeu um negócio, passou mal, vai fazer um estrago enorme para a marca, né? Então, é bacana perceber o IoT aplicado à medida da informação aplicada a um caso de negócio real para mitigar um problema para aquele cliente e para gerar um valor para a empresa. Sensacional. Parabéns pelo projeto aí. Obrigado, Tarcísio. E realmente foi o que você falou. Trouxe a redução, né? Eu enfatizaria aqui três grandes marcos desse projeto. Controle em tempo real, então é conhecer e saber da rota, de todas as rotas, né? E da frota, o tracking mesmo. O controle da qualidade em si, como você citou ali, umidade, a massa em si, o giro da betoneira.
E tudo isso traz uma eficiência operacional do ponto de vista concreto, porque aí está entregando qualidade na ponta, está entregando um controle e não traz danos à marca, como você citou aí, fazendo um paralelo com o ramo alimentício, né? Antes de te entregar a palavra, Tarcísio, aproveitar para falar quem está em casa, quem quiser conhecer mais sobre soluções como essa e quiser também implantar soluções como essa, conte conosco. A gente tem aqui sessões, né, seja de usabilidade ou de aplicação de IA, os IA Sessions, né, AI Sessions, e aí nos convide aí nas redes sociais ou no contato do nosso site. Mas, Tarcísio, agora sim, para a gente fechar, o papo está muito bom, já agradecendo a você pela participação. Queria te deixar com a palavra livre para você trazer uma mensagem para o nosso público aqui, né? Tem gestores nos assistindo, tem pessoas de TI, de outros segmentos também. Qual mensagem aí que você tem para a gente aí, para a gente fechar essa conversa? E mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado e por bater esse papo. Vamos ter que fazer uma segunda edição, porque eu tenho mais perguntas. Perfeito, Borba. Eu que agradeço. De novo, é uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo. Como eu disse, para mim é muito conectado com o meu propósito, né? De como a educação, o conhecimento transformou a minha vida de uma origem bastante humilde. Em 3 gerações, a gente sai de uma origem bastante difícil e na ignorância para alguém que está hoje tentando compartilhar ou podendo compartilhar um pouquinho com as pessoas. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade. E eu acho que, por mais que seja chavão, eu diria que a dica que eu daria para quem está começando seja curioso, não aceite um não como resposta. Vá procurar, busque informação. Hoje tem tanta opção, tanta oferta de informação com conteúdos de altíssima qualidade, como o que a gente está vendo aqui hoje. Então, eu diria, esse ponto, para mim, essa busca constante por conhecimento é fundamental para qualquer profissional de tecnologia. A gente, para quem viu o bug do milênio, viu o surgimento de celular, viu boom da .com, das empresas de .com, viu que, pandemia acontecendo, boom de e-commerce. Nós estamos só no começo de mais uma jornada que é IA. Né? Nos últimos 25 anos, o mundo mudou muito e tem excelentes oportunidades para os próximos 25. Então, se você está nessa área, com TI e logística, muita coisa vai mudar e tem sempre oportunidade a todo lado. Então, esteja atento e acompanhe, eu diria que prosas e conversas maravilhosas como essa que a gente sempre aprende. Aprendi muito hoje. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Bom, nós que aprendemos, com certeza, e se posso fazer algum highlight aí, alguns highlights dessa nossa conversa, é que a sua gestão é uma gestão bem voltada mesmo ao ecossistema no centro, é uma gestão que lida com data-driven, né? Tomar as decisões baseadas em dados, você enfatizou isso em alguns momentos. Então, parabéns pela jornada, muito obrigado pela conversa, pela aula de hoje. Espero ter próximas aulas com você aí também. Aproveitar para agradecer a turma que acompanhou o episódio de hoje, pedi-los para não se esquecerem de se inscrever no nosso canal e nas demais redes sociais da Frame, né? Estamos lá como Framework Digital. Procurem aí também o Tarcísio Fernandes no LinkedIn. Se conectem a ele, siga lá para obter todas as atualizações, não só da Modern, mas tudo que ele fala. Vai ser bem legal. E é isso, galera. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.